Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, Autodero do Abismo, e quero falar sobre o Adapak, que é o espadachim de carvão. E é especificamente sobre o personagem que é o Adapak, uma análise aprofundada nesse herói. Então, se você gosta de leitura, é uma maneira interessante de você conhecer um livro para um aspecto bem específico, né, bem focado, e decidir se você quer ler esse livro ou não. E se você já leu também, comenta aqui embaixo as impressões que você teve desse herói. E se você gosta de contar suas histórias também, se quer escrever o seu livro, também é uma forma bem interessante de você trazer mais profundidade nos seus personagens quando você também olha mais de perto os outros que já existem publicados por aí. Então confere até o final desse conteúdo e se você gostar dele, ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho, dá o like e compartilha na rede social. Então o primeiro ponto que eu quero analisar da Adapak é a aparência dele. Ele é um cara com um corpo atlético, ele é um guerreiro, mas também não é um guerreiro brutamontes, né? É um tanto esguio até. E ele tem a pele completamente negra, sabe? O que eu acho que é bem interessante, porque ele consegue ser ao mesmo tempo exótico e ao mesmo tempo simples. Quando você cria um personagem, quando você pensa em design de personagem, é importante que ele seja único, de alguma forma, tá? E, geralmente, o que buscam fazer é dar um traço único. Eu falei aqui no canal, por exemplo, do Valen Alonde, que é do livro Inimigo do Mundo. Ele tem duas espadas que são bem características, sabe? Então ali você lembra dele pelas armas dele, sabe? O Adapak também tem armas de assinatura, tá? Mas não são tão chamativas quanto a do Valen. Mas a questão dele ser a pele dele toda negra torna ele único, não tem ninguém naquele mundo que é dessa forma, então ele é singular. Mas não é uma coisa assim muito berrante, muito carnavalesca, sabe? É muito chamativo. E isso também é uma forma de realçar um personagem. Um ótimo exemplo disso, de um personagem que se realça, se destaca pela simplicidade, é o Tintin. O criador do Tintin, ele deu assim uma característica muito nítida em cada personagem. É um barbão, é um olho diferente, é uma roupa diferente. Enquanto o Tintin era o mais simples de todos. Então essa foi a tática do Tintin para se realçar, né, no elenco. E eu também acho que o Adapak, por ser assim, tem não usa armadura, não usa roupa, não tem um monte de cor nele, sabe? Isso também torna ele simples e destacado ao mesmo tempo. Em questão de comportamento, o Adapak é um cara muito benevolente, aquele herói assim que tem um coração puro, mas ele também é um tanto ingênuo, sabe? Ele é o cara que ele quer fazer o bem sem olhar quem, sabe? E isso mete ele em roubada, mas ele também é um semideus, então é praticamente impossível que alguém derrote ele, sabe? Então o livro é bom estabelecer isso, sabe? Ele está acima da grande maioria dos outros personagens, mas quando ele tem um desafio na frente dele, o Solano soube apresentar esses desafios de forma interessante. Mas ele essencialmente ele é como se fosse uma página em branco, um livro em branco, basicamente. Ele é um cara que ele não conhece o mundo ao redor dele. Eu vou falar disso quando chegar na parte de motivação histórica do personagem. Mas por ele ser assim um livro em branco, ele acaba não sabendo muito como lidar com o universo ao redor dele. E ele opta pela bondade, pela benevolência. O que também me lembra um pouco, por exemplo, a Daenerys Targaryen, do primeiro livro do Game of Thrones. Ela começa sendo um livro em branco. Enquanto todo mundo ali já tem assim, mais ou menos uma motivação, né, em andamento, ela está meio à mercê do irmão dela, ela está à deriva. E aí, quando ela casa com o Khal Drogo, que ela vai desenvolvendo a motivação dela, vai desenvolvendo as ambições dela. Mas ela precisou realmente ser desenvolvida ao longo do primeiro livro, sabe? Então, a Daenerys, ela era ainda um livro em branco no começo da história do Game of Thrones, tal qual a Adapak, de forma bem diferente, também ainda é um livro em branco, né? Por isso que é justificável essa ingenuidade dele nesse momento. Ele, de fato, não conhece quase nada, nem dele, nem do mundo ao redor dele. O que nos leva à motivação dele. Ele basicamente está perdido, sem saber de nada. Então o que ele busca é saber as respostas dele mesmo, de quem ele é, o que ele é. Ele sabe quem ele é, mas ele não sabe o que isso significa. Ele não sabe até que ponto
isso é verdade ou não. Ele não sabe até que ponto algo mais foi escondido dele. Então ele busca respostas. E essas respostas, como ele é um semideus, as respostas pessoais dele também levam a resposta sobre o mundo em que ele vive. Então tem esse diálogo constante entre o mundo e também entre o herói. Mas o que ele quer é isso, o que ele quer é respostas. O que é algo bem interessante. Isso também tem uma outra forma de abordar isso, que é chamado do personagem que é a Flat Arc, o arco chapado, não sei bem o que traduzir direito. Mas que é quando um herói, ele é assim, versátil o suficiente para caber em qualquer história. O exemplo de seu Goku, do Dragon Ball. Ele, por ser um cara um tanto raso e a motivação dele ser muito genérica, ele quer ser mais forte, ele consegue entrar em qualquer saga, sabe? Não importa qual é o desafio na frente dele, ele tá dentro da história, né? Então, o Goku sendo um personagem mais versátil, né? Ele se encaixa em qualquer saga do Dragon Ball. É um pouco do que acontece com o Adapak. Como ele quer respostas, qualquer aventura que forneça a ele um mínimo de resposta sobre o mundo, que é um mundo muito misterioso, que é um mundo que não se explica, em que as pessoas não têm acesso ao conhecimento, acaba servindo a ele. Então, eu não li o segundo livro do Estudante de Carvalho, tenho que ler, tá? Mas, a princípio, o Adapak tem potencial para ser esse tipo de personagem. E o histórico dele é que ele viveu a vida inteira meio enclausurado com o pai dele, que é um deus, né, que é um dos criadores do mundo, e ele passou a vida dele lendo livros. Então o que ele sabe do mundo é a partir de fábulas e a partir de mitos. Ele não sabe até que ponto aquilo é verdade. Então ele tem assim, uma pista do que existe e não existe, mas ele vai descobrindo que nem tudo se aplica na prática. Então isso aí torna ele alguém que deseja conhecimento, um cara que lê, né? Quem lê acaba desenvolvendo cada vez mais, né, essa vontade de conhecer mais. Então ele tem essa curiosidade também muito forte nele. E contra a vontade dele, ele é jogado no mundo sem mais ninguém. Ele tinha antes o pai dele, que é esse deus, e ele teve um mestre que ensinou ele a lutar. E vou falar dele, inclusive, no próximo tópico, que é o diferencial do herói. Mas ele tem assim, esses dois mentores na vida dele. E agora ele não tem mais ninguém, sabe? Ele está completamente perdido e ele sabe, assim, o que ele acredita que é certo e o que é errado, mas ele não faz ideia do que vai fazer para chegar aonde ele quer chegar, sabe? Então, mas o histórico dele, antes de brotar no mundo, é justamente isso. Então, assim, ele é um cara, ao mesmo tempo, muito privilegiado, mas quando ele é largado sem esses privilégios, é quando realmente ele é testado, né, e ver se o que ele sabe serve de algo e que ele também precisa descobrir o que mais ele precisa aprender para de fato sobreviver, para de fato compreender o mundo ao redor dele. E o diferencial dele, além do visual dele todo negro, eu acho que são dois diferenciais dele bem interessantes, que são as armas dele, que são duas espadas, que elas são feitas de osso de um ser ancestral, aqui as espadas dele. Então elas são simples, mas também são exóticas, né? Elas não são uma espada genérica, elas têm um visual único, mesmo sendo simples. E na verdade são 3 espadas, na verdade. O que eu acho que é bem interessante sobre o que o Solon fez é que cada espada tem uma joia. E as joias são verde, amarelo e azul. Então ele botou a nossa bandeira, né, no nosso país, nos artefatos mágicos do livro dele, mas sem ser de uma forma muito óbvia, muito escancarada, muito forçada, sabe? É bem sutil. Acho que brasileiro nenhum vai ler isso sem entender a referência, mas esse livro indo para outros países, pode ser que eles não pesquem, né, esse detalhe. É bem interessante. E não só isso, mas também o estilo de luta do Adapak, que são os círculos. É círculo de alguma coisa que eu esqueci o nome. Mas são os círculos. Que é um estilo de luta específico de uma raça que tem 3 braços. Esse mestre dele era essa raça com 3 braços. Então esse círculo exige que ele lute com 3 armas. Essas 3 espadas eram do mestre dele, sabe? Agora ele usa 2 delas. E ele tem essa limitação. Ele nunca vai ter um terceiro braço, sabe? Mas a forma como o Solano explica essa arte marcial, esse estilo de luta, é muito interessante. E o fato do Adapak ser o único que de alguma forma domina
esse estilo de luta, sem ser dessa raça, torna ele mais único ainda, sabe? Então, é bem interessante ver também como é que ele lida com isso, como é que ele aplica isso, como que isso se aplica a ele, sabe? Então ele tem um estilo de luta único, que não só porque poucos têm acesso a esse estilo de luta, porque poucos são dessa raça com 3 braços, mas também que ele é o único que consegue usar esse estilo só com 2 braços. E ele usa as armas do mestre dele, que também tem a ver com esse estilo de luta. Então é isso que torna ele mais do que um semideus que tem um visual legal, sabe? Esses são os pontos assim, que você fica bem nítido na sua leitura ao longo da jornada do Adapak. O estilo de luta dele e as armas que acompanham ele. E isso tudo que eu falei, servem para levar ele até as respostas que ele não tem, até a compreensão do universo e de si mesmo, que é basicamente o tema central desse livro aqui, que é muito interessante, tá? Então, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, comenta o que mais você viu no Adapak, comenta se você acha que eu deixei de falar algo que é importante sobre ele. Se você não conhecia ele, me diz o que você achou desses aspectos que eu apresentei aqui, tá? E também não se esquece de dar o like, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop, todo dia de 2020. Então, até amanhã.